podemos destacar? Nós temos alguns problemas aí do âmbito das relações internacionais, vamos assim dizer, né? Ou dos relacionamentos meio complicados das disputas hegemônicas mundiais. Além dos nossos problemas internos aqui, e para além de serem problemas políticos, eles são também problemas geopolíticos. Aliás, nós podemos dizer que estamos diante de uma geopolítica das vacinas. E penso que a decisão da Anvisa em relação ao Sputnik obedece exatamente às questões mais gerais da geopolítica e me parece que é um recado sinalizando a tentativa de boa relação do Brasil com o governo dos Estados Unidos. Vocês devem ter percebido que nos últimos, eu acho que eu falei aqui na aula passada, que nas últimas semanas, né, houve um estremecimento nas relações entre Rússia e Estados Unidos. Ou seria melhor dizer, entre Estados Unidos e Rússia. São diversas razões, né, que envolvem essas disputas aí. Mas elas vão para todos os âmbitos, né, da questão econômica, com bloqueios, né, dessa questão da pandemia, com veto a vacina russa, né, no caso, porque os Estados Unidos de Joe Biden, ele muda um pouco o foco, né, dos embates, que no governo Trump foi quase que mais diretamente na relação com a China, mas os democratas, eles carregam mais sistematicamente todo aquele ranço da Guerra Fria. E há um problema em curso que afeta essas relações, e não é de agora, embora a grande mídia não dê destaque, né, principalmente porque essa grande mídia nossa aqui, ela reproduz os interesses dos Estados Unidos, né, e dos países europeus em geral, né. Você veja que são correspondentes em Londres, correspondentes nos Estados Unidos, vários, né, correspondentes na França, mas vocês não veem correspondentes na China, na Rússia, né, ou em outros países que têm destaque, né, nesse quadro da conjuntura mundial. Né. Tem correspondentes em Israel também. Então, toda a informação que vem, ela vem, evidentemente, carregada de elementos ideológicos que se combinam com os interesses ocidentais, né, e das políticas que são postas em práticas a partir dos Estados Unidos, né, que tem sido implementada desde a Guerra Fria. Nós vamos analisar isso depois aí, mais particularmente quando analisarmos o Halford Mackinder e o Nicola Spykman, né, e como se deu todo esse processo aí, e essa política dos Estados Unidos que se baseia na doutrina de segurança nacional, né, que resvala um pouco aqui na maneira como, a partir da ditadura militar, também começou a funcionar aqui no Brasil. Né. Mas voltando aos fatos, se vocês pesquisarem Nord Stream 2, vocês vão ver exatamente o que está em discussões. Né? O gasoduto Nord Stream 2.
certo? Eu vou colocar aqui o link, esse link aqui é para busca, né? E aí vocês verão. Na verdade, é dois, porque o um já está em funcionamento, né? É um grande gasoduto que liga a Rússia e passa pelo Báltico e chega até a Europa, né? E atende ali alguns países nórdicos e mais vai diretamente para a Alemanha, para atender a necessidade do uso de gás, né? Que em períodos em que a temperatura baixa é absolutamente essencial para a população, boa parte da população europeia, né? A, a construção desse gasoduto, a segunda parte dele, que vai duplicar a, a, a destinação de gás russo para a Europa, essa iniciativa foi objeto de contrariedade dos Estados Unidos, que se opõe a isso. Vejam só, os Estados Unidos se opõem à construção de um gasoduto da Rússia para a Europa, né? Então não passa pelo território dos Estados Unidos, né? Mas ele se opõe, né? Não só se opõe, como impôs sanções às empresas europeias que estão envolvidas. Claro que as empresas russas, elas, e é a Gazprom, que é uma estatal russa, né? Elas já estão, já são objetos de, de bloqueio, né, de sanções. Mas as demais empresas, né, que estão envolvidas, que me parece que é uma sueca, se não me engano, e empresas alemãs, não são só essas, tem outras, mas eu não me recordo aqui quais são. Então, os Estados Unidos impuseram sanções, né? E aí você tem alguns debates com alguns países europeus, e a própria União Europeia reagiu, né, acusando exatamente que é uma ingerência dos Estados Unidos em interesses europeus, né, em países europeus, né? Mas isso nos remonta lá a Mackinder, né? E a necessidade de, de estabelecer controles e mecanismos que mantenham o gigante russo permanentemente adormecido. O Bernardo, como é na figuração em relação ao russo, russo, não é verdade? Mas não só o Mackinder, porque Mackinder vai identificar, né, o Heartland, né, aquela região ali do Cáucaso, né, e boa parte da Rússia, se estendendo até onde hoje é a Ucrânia, né, como sendo essa região ali uma região de grande potencial para quem a controla. E quem a controla, controla a Europa, e controlando a Europa, controla boa parte do mundo, né? Traduzindo aqui em miúdos, né? O que Mackinder vai sintetizar, né? O que desperta uma atenção e uma preocupação de alguns países europeus, notadamente o país de origem do Mackinder, que é a Inglaterra, né? Em relação a uma possível aliança entre Rússia e Alemanha, que é considerada por ele como absolutamente perigosa para os destinos da Europa. Os Estados Unidos, depois que se torna hegemônico, ele leva muito a sério isso, e aí Nicholas Spykman entra, evidentemente, para estabelecer uma outra visão, né? Ele vai dizer que quem controla o mundo é quem controla, é quem cerca o Heartland. E depois da Segunda Guerra Mundial vem o estabelecimento da chamada cortina de ferro. Então, ao contrário do que muita gente imagina, a Guerra Fria não começa por iniciativa da União Soviética ou dos países socialistas. A Guerra Fria é uma forma de bloqueio estabelecida pelos países europeus, principalmente depois da criação da OTAN, para evitar que se expandisse a influência socialista soviética para os demais países europeus, para além do leste europeu, que a União Soviética ocupou na medida que foi libertando aqueles países do domínio nazista. Então, a partir da Guerra Fria, é a chamada teoria da contenção, né?
que está bem presente em Nicholas Parkman, mas que foi aperfeiçoado por diversos outros estrategistas dos Estados Unidos, né, no pós-Guerra Fria, mesmo depois da morte de Spikman, que morre muito novo, né, logo depois da Segunda Guerra. Né? Essa estratégia dele, essas teorias dele que vão vigorar, mais adaptadas por diversos outros estrategistas. Mas a doutrina de segurança nacional, a necessidade da identificação do inimigo externo e do inimigo interno e a teoria da contenção, ela se mantém, evidentemente, e até os dias de hoje ela é utilizada na política externa dos Estados Unidos. Né? E o foco principal é a Rússia. Tá? E a tentativa exatamente de impedir a construção dessa segunda etapa do Nord Stream demonstra que, claro, mesmo mudando de republicano para democrata, né, essa política de beligerância em relação à Rússia, e ela vai se manter também em relação à China, ela não desaparece. Né? A diferença é que tanto a Rússia quanto a China, nos últimos anos, têm ampliado suas áreas de influência. Né? Então, a Rússia, numa aproximação maior com o Irã, e a China também, e depois da derrota do Estado Islâmico, uma simbiose muito perfeita ali entre a Rússia e a Síria. Né? E, apesar de alguns atritos, a aproximação da Rússia com a Turquia. E, por outro lado, a ampliação da área de influência da China em função da nova Rota da Seda, né? Do estabelecimento e da consolidação da nova Rota da Seda. Né? A China está investindo pesadamente, né? Já são, só na África, mais de 40 portos construídos com recursos chineses, né? Para atender exatamente a essa logística, né? Que interessa muito a China, né? Nesse vai e vem de matérias-primas e de mercadorias, né? Pela nova Rota da Seda. E, recentemente, eu acho que eu já falei isso aqui, com um acordo firmado com o Irã. Né? Então, toda essa movimentação que envolve Rússia, que envolve China, as disputas no Pacífico, né? Com os Estados Unidos, entre China e Estados Unidos, né? No Mar do Japão, entre China e Japão, no Báltico, né? Com a construção desse gasoduto, mas também do Mar Negro, né? Envolvendo ali a disputa com a Ucrânia, né? Com a Crimeia. Então, tudo isso, para além do que acontece em relação à pandemia, mantém essas relações tensas. Né? E essa tensão, evidentemente, ela pode levar ou a algum tipo de acordos, né? Ou a um confronto, né? Regional ou até mesmo em âmbito mundial. Né? Nós não sabemos até que ponto isso pode chegar. Certo? Então, essa situação, ela se agrava, evidentemente, com a pandemia em curso. Né? E aí nos traz para a nossa realidade, né? Que é uma realidade terrível, né? Perversa, em função das políticas adotadas aqui pelo governo brasileiro, né? E agora com o advento da CPI, né? Da Comissão Parlamentar de Inquérito, certo? Então, nós sabemos como começa uma comissão parlamentar de inquérito, mas não sabemos como ela termina. Né? E a gente já vê exatamente um atrito muito forte ali e uma intervenção do governo, porque o governo sabe, ele não fez a lição de casa nessa pandemia, e evidentemente isso pode ser objeto ali na CPI de até mesmo de crime de responsabilidade, né? Em relação a medidas que não foram tomadas, não foram adotadas devidamente e que leva ao Brasil ser o segundo país com maior quantidade de mortes. Provavelmente vai ser superado pela Índia, em termos absolutos, né? Em termos relativos, não, né? Quando se compara a população de um e de outro. Mas em termos
relativos, sim. A China, a Índia deve passar de 500 mil, mas o Brasil seguramente vai chegar a 500 mil mortos. Infelizmente, né, nós estamos chegando, neste final de semana, a 400 mil mortos, né, que é um número absolutamente elevado, né, são vidas, né, e cada dia que passa, aproxima-se de nós, né, notícias de informação de parentes ou amigos que foram cometidos por essa terrível doença, né, que poderia ter sido evitado. Basta olhar os países que souberam tratar com a pandemia, né, que não negaram a doença, que souberam lidar com a ciência, né, países que já estão, inclusive, abrindo as restrições que tinham estabelecidas, né, como Israel, como a Inglaterra, né, que também no começo cometeu muitos desatinos, né, até chegar a agir de forma mais responsável, né, com lockdowns e agilizando a vacina. A Inglaterra foi o primeiro país a começar a vacinar, né? E os Estados Unidos, que tem dado uma guinada pós-Trump, né, pós-Donald Trump, que era um dos maiores negacionistas que tinha, e também um dos que propagandearam medicamentos que não tinham eficácia, né, para o tratamento dessa doença. Não tem nenhum medicamento que previna a Covid-19. Né? Quando se interna, já em caso grave, aí alguns medicamentos eles podem ser utilizados a critério médico, né? Para tentar conter exatamente o agravamento da doença. Mas isso foi difundido muito aqui no Brasil, principalmente a partir dos Estados Unidos, a partir do Donald Trump, e contrariando, inclusive, as orientações do maior especialista, o epidemiologista da Casa Branca, né, responsável exatamente por coordenar todas as discussões em torno disso. Né. Também aqui no Brasil se negou tudo aquilo que os cientistas diziam. Né. E se tem algo que a humanidade avançou e muito, e nos trouxe a essa condição, a esse patamar de avanço, de desenvolvimento em diversos setores, principalmente, mas também principalmente aí no tratamento de doenças, na medida que a nossa realidade hoje ela nos leva a uma situação de conviver permanentemente com vírus e bactérias. Então, se não for por meio da ciência, nós estamos fadados a perecer e a ter um aumento considerável de números de mortes por diversas doenças, não só pela Covid. Então, é pela ciência, né, pelas ciências médicas, pela biologia e também pela necessidade de entender, e aí isso nos diz respeito à geografia, às ciências ambientais, né, a origem de tudo isso. Está também relacionado à maneira como nós lidamos, né, com o meio ambiente e com a biodiversidade. Então, seria essa introdução que eu gostaria de fazer aqui, diante desses fatos que nos cercam nesses momentos aí que nós estamos vivendo.